Atendendo a pedidos, vou resolver e comentar todas as questões dessa prova da Sesgran Rio Eletronuclear do ano de 2022, então tudo atualizado, tá? Essa prova eu vou resolver toda a parte de segurança e saúde de trabalho, as partes que englobam o eixo temático 4 e 5, que é o nosso bloco 4 na nossa prova de CNU para essa vaga tão sonhada de auditor fiscal do trabalho. Esse bloco que tem peso 3 na nossa prova. Então, vamos verificar essa pontuação. Escreva nos comentários como você está se saindo. Indique outra prova da Sesgran Rio para eu trazer aqui a resolução e o comentário. Esta já é a segunda prova que resolvo completa. Já tem no canal a última prova para auditor fiscal do trabalho, que eu respondi item a item ali todas as questões que estão no nosso eixo temático 4 e 5. Bora que não temos tempo a perder. Quer ter esse material? Fica até o fim do vídeo que eu te mostro como se tornar membro. Vamos lá, pessoal? Primeira questão. Toda a documentação referente à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, deve ser mantida no estabelecimento à disposição da Inspeção do Trabalho pelo prazo mínimo de quantos anos? Essa resposta está na norma regulamentadora número 5. E no item 5.9.2 diz que toda documentação referente à CIPA deve ser mantida no estabelecimento à disposição da Inspeção do Trabalho pelo prazo mínimo de 5 anos. Gabarito, letra correta A. Próxima questão. Já é de NR1. No ambiente de trabalho, podem ocorrer situações de perigo ou de risco. Existem muitas definições para explicar uma ou outra palavra. Em relação aos conceitos de segurança e saúde ocupacional estabelecido, pode-se matematicamente caracterizar risco através das seguintes expressões: frequência versus severidade, perigo versus frequência, salvaguarda dividido por perigo, severidade dividido por perigo ou frequência versus salvaguarda. Vamos lá. Os termos na NR1, o item 1.5.4.2 diz o seguinte: para cada risco deve ser indicado um nível de risco ocupacional determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. Risco ocupacional, né, descrevendo ali nos termos e definições da NR1, diz que risco ocupacional é a combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Então, o item que mais vai se aproximar aqui da probabilidade é a frequência e a severidade já está ali na norma, então, gabarito também. Resposta correta, letra A. Próxima questão, pessoal, aqui de ruído. Quem não sabe fazer essas contas, pega papel e caneta e vai aprender agora, de uma vez por todas, calcular dose de ruído. Beleza? Vamos lá. A questão é a seguinte: com o objetivo de avaliar o nível de ruído de um posto de trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho de uma usina nuclear realizou 4 medições ambientais durante toda a jornada laboral de um empregado. Os níveis de ruído, com seus respectivos tempos de exposição a cada um deles, encontram-se na tabela abaixo. Então, número da avaliação ali, 4, né? Níveis de ruído e o tempo de exposição ao nível de ruído. Após a análise da tabela, concluiu-se que a dose de ruído encontrada foi de... Vamos aqui, avaliar a tabela. A primeira avaliação, 90 dB por 120 minutos. Segunda, 85 dB por 240 minutos. Terceira, 95 dB por 60 minutos. E a quarta, 100 dB por 60 minutos. Deixa eu trazer a setinha aqui para ficar mais fácil para a gente falar sobre essa questão e resolvê-la. Bora lá. Então, o que a gente tem aqui, né? A tabelinha que foi nos dada. E essa tabela ali no anexo da norma regulamentadora 15
diz o nível de ruído e qual pode ser a máxima exposição diária permissível para aquele ruído. Então, 85 dB, a pessoa, o trabalhador pode ficar por 8 horas, 86, 7, né? E assim sucessivamente, 90, 4 horas. De forma que a gente pode já estabelecer aqui, ok, 85, ele pode ficar 8 horas, 8 vezes 60, 480 minutos. 90 dB, ele pode ficar 4 horas, 4 vezes 60, 240 minutos. 95 dB, ele pode ficar 2 horas, 2 vezes 60, 120 minutos. É a máxima exposição. A 100 dB, ele pode ficar por 1 hora, ou seja, 60 minutos. A nossa conta é feita por minutos, tá? E aí, isso é o que a norma determina, esses valores, e esses valores foram os valores levantados naquele funcionário, né, que estava ali com o dosímetro fazendo a medição. Qual é a dose? Uma vez que eu tenho mais de um valor, eu preciso fazer a ponderação dos valores e determinar a dose dessa medição. Então, tá aqui. Primeiro item aqui de 90, pessoal, de 90, né? Ele ficou por 120 minutos e ele poderia ter ficado 240. Então, 120 dividido por a dose permitida, 240. Segundo, ele ficou, o segundo 85 dB, ele ficou 240. Ele poderia ter ficado 480. Então, tá aqui. Mas, a de 95, ele ficou 60 minutos. E ele poderia ter ficado 120. Beleza? A terceira, de 100 dB, ele ficou 60 minutos e ele poderia ter ficado 60 minutos. Então, tá aqui todos os níveis e o tempo dividido aqui de acordo com a tabela. Então, o que ele ficou, o período que ele ficou naquele nível de ruído, dividido pelo máximo permitido naquele nível. Então, uma aqui para o de 90 dB, outra para o de 85, outro para o de 95 e outro para o de 100. 120 dividido por 240, 0,5. 240 dividido por 480, 0,5. 60 dividido por 120, 0,5. 60 dividido por 60, 1. Somando tudo, teve uma dose de 2,5 ou 250%. Voltando para a nossa questão, o que a gente viu aqui? A alternativa que dá 2,5 ou 250 é a alternativa D de dado. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. A dose de ruído encontrada, de acordo com os nossos cálculos, é de 250%. 2,5, alternativa D de dado. Próxima questão. Segundo a NR15, das atividades e operações consideradas insalubres, a única que apresenta insalubridade de grau máximo é vibração, radiação não ionizante, calor, ruído ou lixo urbano. Dá uma olhada aqui. O anexo 14, agentes biológicos, diz o seguinte: relação das atividades que envolvem agentes biológicos de insalubridade caracterizada pela avaliação qualitativa, insalubridade de grau máximo. E aí, dentre os trabalhos aqui está o lixo urbano, coleta e industrialização. Então, a nossa resposta é a alternativa E. Ontem, uma pessoa me perguntou se ela devia decorar tudo, toda a norma, deveria decorar todos os anexos. Pessoal, é o seguinte, ninguém consegue decorar tudo, assim, pode até conseguir, mas é muito difícil. Então, o ideal é você fazer mapa mental, o ideal é você resolver questões, e resolver questões, assim, tipo,
A alternativa A não é por causa disso, a alternativa B não é por causa daquilo, a alternativa C, entendeu? E aí, com o tempo, quanto mais questões você resolver, mais chance você vai ter de acertar e colocar em prática, né? Fazer as contas, tudo direitinho, porque a Sesgran Rio acaba pedindo algumas contas ali, sei lá, de 20 questões que vai ter pelo menos nessa prova de SST, 2 ou 3 foram com contas, então precisa sim fazer contas, tá? Então pega a NR 15, faça os exemplos que estão ali, faça contas, né? Pensa em coisas que realmente dê para você materializar, não só ler, né? Fazer exercícios é uma boa forma de você guardar. Próxima questão. De acordo com os dispositivos legais sobre segurança e saúde ocupacional estabelecidos na NR 17, ergonomia, diz aqui, a umidade relativa do ar não deve ser inferior a 40% dos locais de trabalho, né? Uma série de coisas aqui, está falando sobre peso máximo, né? Todo mundo já deve saber que, né, já deve ter lido nessa altura do campeonato a NR 17, fala que não fala mais sobre peso para homem ou peso para mulher, enfim. Vamos dar uma olhada nesse item aqui, de ergonomia. O item 17.4 diz, organização do trabalho. 17.4.1. A organização do trabalho, para efeitos dessa NR, deve levar em consideração as normas de produção, o modo operatório quanto aplicável, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho, o conteúdo das tarefas e os instrumentos e meios técnicos disponíveis e os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e a saúde do trabalhador, de forma que esse é o item correto, que é a letra C. Os aspectos cognitivos que possam comprometer a segurança e saúde do trabalho devem ser levados em consideração pela organização do trabalho. Aí, a gente pode analisar as outras alternativas e ver por que estão erradas, por que estão certas, e dessa forma colocar ali mais base para a gente ter um entendimento e conseguir fazer uma prova melhor. Então, alternativa A. A umidade relativa do ar não deve ser inferior a 40% nos locais de trabalho, onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante. Está errado, porque não consta na NR 17, e sim que deve haver medidas de controle de temperatura, velocidade do ar e umidade. Não diz ali a porcentagem. B. O peso máximo que o homem pode carregar no transporte manual de cargas é de 70 e da mulher é 50. Tá errado, porque a NR 17 não traz limite de peso, tá? No item 17.5.1 diz assim, não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde e sua segurança. E aí, tem outras normas que eu já trouxe aqui, outros locais que está dizendo que mulher e criança pode carregar, trabalho contínuo pode carregar até 20 quilos, né? Então, a NR 17 não diz nada sobre isso. A C está correta, né? Está lá no item 17.4.1 da da NR 17. E a D, o empregador pode promover sistema de avaliação dos trabalhadores envolvidos nas atividades de digitação baseado no número de toques sobre o teclado, desde que autorizado pelo MTE. Está errado. A NR 17 não traz essa informação. E aí, os assentos utilizados nos postos de trabalho devem ter a borda frontal quadrada. Está errado também. O item 17.6.6 diz que os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos, e um deles é que tenha a borda frontal arredondada. Beleza? Vamos para a próxima questão. Adorei fazer essa questão. Vou adorar fazer esse cálculo aqui com vocês, porque eu amo fazer cálculo. Então, tá aqui. A questão 46. O engenheiro de segurança do trabalho de uma usina nuclear realizou uma amostragem de poeira respirável de sílica, utilizando ciclone.
Tendo obtido os seguintes dados. Vazão média da bomba, 1,7 litros por minuto. Massa inicial, 3 miligramas. 3 mg. Massa final, 5. Tempo total da medição, 240 minutos. Porcentagem de sílica na amostra, 2%. Dados fornecidos. Concentração é igual a massa sobre volume e volume é igual a vazão vezes o tempo dividido por 1000. Com os dados fornecidos, conclui-se que a atividade de risco grave iminente, atividade insalubre, atividade insalubre, a concentração é de 6 e o limite de tolerância é de 3. Pessoal, vamos fazer essa conta. O que a gente tem aqui, ó? NR15, atividades e operações insalubres. Seu anexo 12, limite de tolerância para poeiras minerais. Aqui são os dados na questão. E o limite de tolerância, a norma traz, que o limite de tolerância para poeira respirável é expresso em mg por metro cúbico e dado pela seguinte forma. Limite de tolerância é igual a 8 dividido pela porcentagem de quartzo mais 2. Então, o limite de tolerância é 8 dividido por 2% mais 2. 8 dividido por 4 igual a 2 mg por metro cúbico. E aí, a gente vai fazer as continhas. Volume, vazão versus o tempo dividido por 1000. Volume é igual a 1,7, tá aqui, litros por minuto, vezes 240 minutos, dividido por 1000, o que dá 0,41, 0,40. E a concentração é igual à massa sobre o volume. A massa é igual à massa final menos a massa inicial, dividido pelo volume que a gente já calculou aqui, o que dá 5, né? Massa final, menos 3, massa inicial, que é 2, dividido por 0,40, o que dá 4,90 miligramas por metro cúbico. Então, o limite de tolerância é 2 mg por metro cúbico e a concentração é de 4,9 mg por metro cúbico. É considerado insalubre porque a concentração está acima do limite de tolerância. Voltando para a nossa questão, o que a gente vê aqui, ó? A alternativa correta é a alternativa B de bola e a atividade é insalubre. Próxima questão. Sesgran Rio adora essa questão, pessoal. Decorem isso, tá? A cor azul estabelecida no mapa de risco serve para identificar os agentes de risco físico, químico, biológico, econômico ou de acidente ou mecânico. Trouxe essa tabelinha aqui para vocês gravarem, né? O risco químico vermelho, o azul mecânico, o marrom biológico, o amarelo econômico e o verde físico. Então, respondendo aqui a nossa questão, a cor azul é relacionada a risco de acidente, a risco mecânico, é a letra E de elefante. Próxima questão. Em uma usina nuclear, no período de 1 ano, ocorreram 15 acidentes de trabalho. Essa continha aqui também cai em tanta prova, que é bom vocês pegarem papel e caneta e fazerem essa conta, decorarem essa fórmula, né, de taxa de gravidade, para não ter problema na prova, tá? E refaçam essa conta para poderem aprender ali a fazer, e a gente vai fazer juntinhos aqui. Em uma usina nuclear, no período de 1 ano, ocorreram 15 acidentes de trabalho. Sabendo-se que a usina trabalhou 5 milhões de horas, homem, de exposição ao risco, que 4 desses acidentes tiveram 400 dias perdidos por incapacidade temporária total e que um outro acidente teve 200 dias a debitar por incapacidade permanente parcial. Conclui-se que, nessa usina, a taxa de gravidade dos acidentes no período foi D. Bora para a continha. Qual é a fórmula, pessoal? A fórmula de taxa de gravidade dos acidentes de trabalho, a TG, é igual ao T, que é o tempo computado,
vezes 1 milhão. O que é o tempo computado? É a soma dos dias perdidos e dos dias debitados em determinado período de tempo. Dividido por H. H é o número de horas homem de exposição ao risco em determinado período de tempo. Então, foram dados que ocorreram 15 acidentes de trabalho em um ano, certo? A usina trabalhou 5 milhões de horas homem de exposição ao risco em um ano. 4 desses acidentes tiveram 400 dias perdidos por incapacidade temporária total e um desses acidentes teve 200 dias a debitar por incapacidade permanente parcial. E aí a gente vai substituir os dados. Então, 400 mais 200 vezes 1 milhão, né? Que é esse 1 milhão aqui da fórmula, dividido por 5 milhões. Então, aqui deu 600 vezes 1 milhão, 600 milhões dividido por 5 milhões. Corto zero do milhão. 600 dividido por 5, a nossa taxa de gravidade é de 120. Portanto, a taxa de gravidade dos acidentes na usina nuclear no período de um ano foi de 120, que é a alternativa B de bola. Beleza? Bora para a próxima questão. Os diplomas legais estabelecidos na NR20, Segurança e Saúde do Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis, classificam as instalações em classes. Segundo a norma, são consideradas de classe 1, refinarias, instalações petroquímicas, unidades de processamento de gás natural, engarrafadoras de gases inflamáveis ou postos de serviços com inflamáveis e ou líquidos combustíveis. NR20 traz isso aqui para a gente, pessoal, as classes, né? Então, a classe quanto à atividade, tá aqui, classe 1, né? NR20 trata de segurança e saúde de trabalho com inflamáveis e combustíveis. Ele classifica, essa norma classifica como classe 1, quanto à atividade, posto de serviço, atividade de distribuição, e quanto à capacidade, tem ali um número também, gases inflamáveis acima de 2 toneladas até 60 toneladas, líquidos inflamáveis de 10 metros cúbicos a 5.000 metros cúbicos. Já a classe 2, quanto à atividade, engarrafadoras de gases inflamáveis, atividade de transporte de dutos, gases inflamáveis e ou combustíveis, atividade de distribuição. E quanto à capacidade, tem gases inflamáveis acima de 60 toneladas até 600 toneladas e dos líquidos acima de 5.000 até 50.000 metros cúbicos. Já a classe 3, quanto à atividade, são as refinarias, unidades de processamento de gás, utilização de instalações petroquímicas, usinas de fabricação de etanol. E quanto à capacidade, gases inflamáveis acima de 600 toneladas e líquidos inflamáveis e ou combustíveis acima de 50.000 metros cúbicos. Dessa forma, olhando a tabelinha, a gente viu ali, pessoal, que quanto mais perto da fonte, maior a classe da classificação. Então, a nossa classe está muito longe da fonte, que é posto de serviço com inflamáveis ou líquidos combustíveis, é a classe 1, tá? Refinarias, classe 3. Instalação petroquímica, classe 3. Unidade de processamento de gás natural, classe 3. Engarrafadoras de gases inflamáveis, classe 2. Agora, posto de serviço com inflamáveis ou líquidos combustíveis, classe 1, alternativa E. Beleza? Próxima questão. Os agentes extintores mais adequados para serem utilizados em incêndios de classe B e C são, respectivamente, água e espuma, dióxido de carbono e pó químico, espuma e dióxido de carbono, pó químico seco e água, dióxido de carbono e água. Atenção às palavras mais adequado e respectivamente. Então, a gente analisa o B e vê o primeiro que foi dito ali. Analisa o C e vê a classe C e vê qual mais se encaixa. Então, vamos lá. Classe B são líquidos combustíveis. O melhor é espuma mecânica. Por quê? Porque resfria e cria uma cobertura sobre o líquido e não permite ali que o ar
haja, né? Tira o comburente e aí apaga, elimina o fogo. Agora, classe C é material energizado. O melhor é o dióxido de carbono, porque ele resfria, ele não conduz eletricidade, ele não deixa resíduo. A alternativa correta para essa questão é a alternativa C. Tem muita gente brigando que podia ser a B também, mas é a C, tá bom? Próxima questão 51. As máquinas e os equipamentos concebidos e fabricados para a utilização de vários modos de comandos ou de funcionamento que apresentem níveis de segurança diferentes devem possuir um seletor que atenta a todos os requisitos listados abaixo, exceto, atenção à palavra exceto. E aí, vamos dar uma olhada aqui na NR12, né? Esse item citado nessa questão é o 12.4.8. E aí, quais são os requisitos? A. Possibilidade de bloqueio em cada posição, impedindo a mudança por pessoa não autorizada. Correspondência de cada posição a um único modo de comando ou de funcionamento. Modo de comando selecionado com prioridade sobre todos os sistemas de comando, com exceção da parada de emergência, e a seleção deve ser visível, clara e facilmente identificável. Pessoal, a letra E é a única aqui que não consta na norma, portanto, é a alternativa errada, que diz comando de partida das máquinas com dispositivos que permitam seu funcionamento automático ao serem energizadas. E aí, né, mesmo se você não soubesse, né, esses itens da norma, essa questão é aquela que você, nossa, isso não bate, né? Como assim? Vai ter energização e já vai funcionar? É um tipo de questão que dá para você trabalhar por eliminação aí. Beleza? Próxima questão 52. Um trabalhador com apenas um vínculo empregatício solicitou o documento previdenciário denominado de perfil profissográfico previdenciário, nosso PPP, ao Departamento de Segurança do Trabalho da empresa. Ao receber o documento, observou que, no campo correspondente ao Código de FIP, apareceu o número 1. Segundo a legislação previdenciária, esse código representa que o trabalhador nunca esteve exposto a agente nocivo, esteve exposto a agente nocivo no passado, mas a empresa passou a dar proteção eficaz, pelo que não se considera exposto. Está exposto a agente nocivo ou a associação de agentes que contemplam aposentadoria especial em 15 anos de atividade, né? Então, tem aqui ainda o item D, a 20 anos de atividade, e o item E de elefante a 25 anos de atividade. Bem, pessoal, o que é o Código de FIP? É o Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações Previdenciárias. É instituído pela Lei 9.528 de 97. É um número que vai definir se a empresa recolheu para a Previdência Social o valor do custeio para a aposentadoria especial desse empregado, tá? E aí, tem o código. E tem ali, ó, para quem tem apenas um vínculo empregatício, e esse daqui é o link da fonte que eu estou deixando para vocês aqui na descrição desse vídeo, tem o código 00, 01, 02, 03, 04, né, que corresponde a cada um desses itens, e o 00, o trabalhador não foi exposto a nenhum agente nocivo, se o PPP tiver esse código, significa isso. 01, o trabalhador foi exposto a algum agente nocivo em algum momento, mas posteriormente foi neutralizado por uma medida de controle eficaz. 02, como previsto na legislação, exposição a agente nocivo, que concede aposentadoria especial após 15 anos, né? Aqui a gente já está tratando da parte de previdência, né? Até agora a gente estava vendo ali a parte de legislação trabalhista, agora a gente já está na legislação previdenciária. E aí o código 4 e o código 3 também correspondem aqui
a esses anos, né? 20 anos, 25 anos. Já quando a pessoa tem 2 vínculos empregatícios, tem esses outros códigos, 05, 06, 07, 08, tá? Beleza, então voltando à nossa questão, como tinha ali o número 1, a alternativa correta é a letra B. Mostra que esse trabalhador esteve exposto a agente nocivo do passado, mas a empresa passou a dar proteção eficaz, pelo que não mais se considera exposto, então ele não tem mais direito à aposentadoria especial. Bora para a próxima questão. A NR13 estabelece que, para a caldeira de categoria B de bola, a inspeção de segurança periódica constituída por exames interno e externo deverá ser realizada no prazo máximo de quantos meses? 6, 12, 18, 24 ou 30. Pessoal, a norma diz assim, ó. 12 meses para caldeiras de categoria A e B. Já é a nossa resposta, né? Mas vamos ver o resto. 18 meses para caldeiras de recuperação de álcains de qualquer categoria. 24 meses para caldeira da categoria A, desde que os 12 meses sejam testados as pressões de abertura das válvulas de segurança, ou 30 meses para a caldeira da categoria B, com sistema de gerenciamento de combustão, que atenda o dispositivo em anexo 4 dessa norma. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B de bola, né? Que são 12 meses. Então, eu tenho ali 12 meses para caldeiras da categoria A e B, 18 meses para caldeira de recuperação de álqueis, 24 meses para categoria A, desde que os 12 meses sejam testados, a pressão de abertura das válvulas, e 30 meses, que é a nossa alternativa E aqui, para caldeiras da categoria B, com sistema de gerenciamento de combustão. Beleza, bora que já está quase acabando essa prova. Questão 54. Segundo a NR 33, que eu vou falar ali de espaço confinado, os diplomas legais sobre segurança e saúde ocupacional dispõem que a avaliação da atmosfera nos espaços confinados, tal. Não vou ler cada um desses aqui não, pessoal. Já vou falando e comentando, né? Então, diz aqui, a avaliação da atmosfera nos espaços confinados antes da entrada dos trabalhadores para verificar a segurança de seu interior é considerada uma medida administrativa de prevenção. Não. Essa avaliação é uma medida técnica, beleza? B. A implantação de procedimento para trabalho em espaço confinado é considerada uma medida técnica de prevenção. Não. Essa sim é uma medida administrativa. Letra C. Os procedimentos de entrada em espaços confinados devem ser revistos quando forem identificados riscos não descritos na permissão de entrada do trabalho. Isso está correto. É a nossa alternativa correta. Vamos analisar a alternativa D de dado. O trabalhador deve interromper todo e qualquer tipo de trabalho em caso de suspeição de condições de risco grave e iminente, procedendo ao imediato abandono do local. Pessoal, o trabalhador não tem essa função de discernir, né? Ele não está fazendo uma medição ali. O trabalhador não decide por si só se ele deve informar o vigia ou supervisor de entrada e eles tomarão a decisão se ele vai fazer o abandono. E a letra E diz assim: o vigia deve assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para acioná-los estejam operantes. Não, quem faz essa função é o supervisor de entrada e não o vigia. Próxima questão, pessoal. Ao avaliar o projeto de 5 empresas do ramo elétrico, o engenheiro de segurança do trabalho chegou à conclusão de que a única empresa que deveria constituir e manter o prontuário de instalação elétrica, conforme estabelece a NR10, é a que apresenta a carga elétrica instalada em quilowatts de 42, 50, 64, 73 ou 81. Seguinte, a NR10, Segurança e Saúde do Trabalho em Instalações, diz que
Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kVA devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas, contendo, além dos dispositivos do subitem 10.2.3, no mínimo, tudo isso que está listado aqui e que vocês vão ler com muita atenção depois, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa E, porque só acima de 75 kV, quilowatts, que é necessário manter um prontuário. Bora! Próxima questão, questão 56. Em uma usina nuclear, ocorreu um grave acidente de trabalho. Uma comissão de especialistas, coordenada pelo engenheiro de segurança do trabalho, foi estabelecida para realizar a investigação e a análise do acidente. A comissão encontrou 5 causas imediatas do acidente, sendo que a causa considerada como um ato abaixo do padrão, que contribuiu diretamente para a ocorrência do acidente, foi ferramenta defeituosa, iluminação excessiva, operação à velocidade imprópria, equipamento de proteção inadequado, local de trabalho desorganizado. Pessoal, ato abaixo do padrão também é chamado de ato inseguro. São aqueles que dependem das ações dos homens como fonte causadora de acidente. O ato inseguro é uma violação de um procedimento de segurança aceito que poderia permitir a ocorrência de um acidente. Atos inseguros são atitudes como as quais os trabalhadores se expõem aos riscos de acidente de trabalho de maneira voluntária ou não, correspondem à violação de uma ordem de procedimento. Já a condição insegura é uma condição física, perigosa, circunstância, que pode permitir diretamente a ocorrência de um acidente. Condição insegura são as falhas no ambiente de trabalho que comprometem a segurança, podendo levar a um acidente. E ato inseguro é o ato abaixo do padrão. Então, o que essas alternativas aqui trazem que depende do trabalhador? É a operação à velocidade imprópria, né? Um ato abaixo do padrão ou um ato inseguro. Todas as outras condições listadas aqui são condição insegura, ferramenta defeituosa, iluminação, equipamento de proteção inadequado, local de trabalho desorganizado, são coisas que não dependem do trabalhador. Já o ato inseguro, a condição ou o ato abaixo do padrão é a operação à velocidade imprópria, letra C. Próxima questão. Uma jovem atua na área de segurança do trabalho e, por força de tal atividade, é compelida a realizar diversos cursos de atualização. Seus conhecimentos adquiridos a levaram ao exame de normas aplicáveis ao tema. Assim, ela observou que, nos termos do Decreto Federal 7.602 de 2011, as ações de âmbito de PNSST devem constar do Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho e desenvolver-se de acordo com a seguinte diretriz. Então, eu trouxe aqui uma parte desse decreto 7.602, que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho, PNSST, e aí o item que corresponde ali à nossa questão é a inclusão de todos os trabalhadores brasileiros no Sistema Nacional de Promoção e Proteção à Saúde, que é a alternativa B. Beleza? A gente fecha aqui essa prova. Se tiver outra prova que você quer que eu responda, que eu comente, estou aqui para ajudar vocês. E para me ajudar, basta dar um like, curtir, se inscrever no canal e me diz o que mais vocês querem que eu traga ainda em tempo da gente estudar para essa prova para a CNU. Quer adquirir toda essa documentação? Eu já tenho aulas aqui, item a item do bloco 4, e aos poucos eu vou colocando do bloco 5 também. Se você quer adquirir todo esse documento para ficar mais fácil e ágil ali o seu estudo, então continue nesse vídeo. Muito obrigada, até a próxima aula. Agora eu vou mostrar para vocês como adquirir esse material todinho aqui das apresentações com as minhas anotações, tá bom? Bora lá, é super simples. Vendo qualquer vídeo meu, você vai clicar aqui, ó, seja membro. E aí, pessoal, é super simples. Basta clicar aqui, ó, em seja membro, tá? Já coloquei todo o material nessa parte de atualização de SST, que é a parte de membro que eu tenho mais barata, R$19,99.
E aí você vem em Seja Membro. Vai colocar seus dados de CPF, data de nascimento, confirmar e finalizar a sua compra. É uma assinatura mensal, você escolhe quando vai entrar, quando vai sair. Super tranquilo e você vai ter todo esse material em mãos. Vai ficar mais fácil para você estudar. Depois que você fizer essa compra, você vai clicar nesse local para baixar toda essa documentação. Aqui em Ver Benefícios, tá? Uma vez que você já fez a assinatura, aquele botão Seja Membro muda para Ver Benefícios. E para isso você precisa também estar logado em qualquer vídeo meu. E aí você clica em Ver Benefícios, desce a tela, Mostrar informações sobre benefícios. Desce a tela. E nesse primeiro drive eu já coloquei todo esse material e tem outras muitas coisas aqui na área de membros que eu vou mostrar a vocês. Bem, CNU, que é o que a gente está buscando, tá aqui, tá? Nessa pastinha CNU. Então, 2 cliques aqui. Você vai ver, ó, toxicologia, primeiros socorros, todas as apresentações estão aqui. Conforme eu vou terminando, eu vou colocando aqui também. Aí você pode imprimir, pode baixar, pode ler, reler. Vai ficar mais dinâmico os seus estudos. E o que mais a gente tem aqui? Tem todas essas aulas que são só para membros, tá aqui livre para vocês. Aqui, ó, laudo de periculosidade, de insalubridade, análise ergonômica do trabalho. Aula de E-Social, aula de LTCAT, todas as aulas que estão exclusivas para a área de membros, você vai ter acesso também e vai ter uma forma ali de você estudar melhor ainda para o seu concurso. Beleza? Vejo vocês na área de membros.